A quarta-feira do Noticiário Colorado foi extremamente movimentada. Treinamento aberto no CT Parque Gigante com novidades do departamento médico. Atletas que estavam fora apareceram no gramado do CT Parque Gigante, acelerando o seu processo de recuperação. Uma dúvida para o time do próximo sábado foi criada, a partir da ausência de um titular fundamental, que teve uma virose e vira um ponto de interrogação para a viagem colorada que acontece nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro. A gente fala sobre as apresentações de 3 reforços do elenco colorado. O zagueiro Juninho, que falou sobre a adaptação tática ao Internacional e a necessidade de ser titular imediatamente. O meia Oscar Romero, que falou a respeito do seu posicionamento preferido e que deve vir para ser um suporte a Alan Patrick. E Diego Rosa, que revelou uma nova função inesperada e acabou cometendo uma gafe na entrevista coletiva. A gente repercute a seleção do Campeonato Gaúcho, escolhida pela Federação Gaúcha de Futebol, que tem um colorado como craque do campeonato. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 26 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento que teve os portões abertos no CT Parque Gigante nesta quarta-feira. A gente pôde acompanhar um trabalho onde o técnico Roger Machado priorizou a organização da pressão na marcação, tá? A gente viu os jogadores correndo e fazendo um balanço de pressão. E nesse treinamento existiu um indício de time do Internacional, a partir também de ausências que aconteceram na atividade. O time que treinou era o goleiro Antony, Aguirre, Rogel, Juninho e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Wesley e Luca, que treinou, né? Mas aí a gente coloca que o Ener Valencia e o Borré estão voltando e naquele lugar entra de fato o Ener Valencia. Mas seria esse um indício de time titular. É claro que volta o Carboneiro também, é claro que volta o próprio Sérgio Rocher, que tem toda essa questão envolvendo a dor no joelho que ele sentiu na última partida contra a Bolívia, mas é um indício de time titular do Internacional. Os jogadores que estavam na data FIFA voltam nesta quinta-feira a trabalhar. Em 2 treinos, eles participam normalmente e aí já devem viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Flamengo. Você viu que eu não citei o Vitão nesse time do Internacional, porque Vitão foi ausência no treinamento. O zagueiro esteve com um quadro de virose e por isso ficou de fora da atividade dessa quarta. No bastidor colorado, se tratou com muita tranquilidade a virose do Vitão, dando um indício, dando um apontamento de que o Vitão deve estar normalmente à disposição para a viagem. Mas é algo a ser observado. Se o Vitão não aparecer nas imagens dos treinamentos de quinta, de sexta, a gente pode colocar um ponto de interrogação, porque é uma virose, não é algo tão simples assim, e ele ficou de fora do treinamento desta quarta-feira, tá? Quem esteve na atividade, e claro que não integrados ao grupo, mas estiveram no gramado fazendo trabalhos separados, foram 3 jogadores que estão no departamento médico. Bruno Tabata, que apareceu no gramado depois de muito tempo e tem uma previsão que a gente já falou aqui no canal de retornar ao time do Internacional na partida contra o Cruzeiro, na segunda rodada do Brasileirão. Mas também estiveram Gabriel Carvalho e Cleiton Sampaio. Estes com um prognóstico um pouco mais longo, para o mês de abril, metade do mês de abril, início do mês de maio, eles devem voltar. Mas são opções para o técnico Roger Machado. O Cleiton Sampaio, que teve uma lesão muscular no pé, é uma situação meio atípica, mas pelo impacto ele teve uma lesão no músculo da planta do pé e isso tirou dos últimos jogos, ou de quase toda a temporada. Isso aconteceu na estreia do Campeonato Gaúcho. O Gabriel Carvalho teve a fratura no metatarso, no 5º metatarso do pé direito, já operou, está recuperado, já está nesse processo de retreinamento e estão acelerando as suas recuperações para estarem à disposição, quem sabe, ainda no mês de abril ou início do mês de maio, tá? Mas a gente teve nesta quarta-feira apresentações, tá? O Oscar Romero, por exemplo,
ele foi apresentado oficialmente com a número 11, meia paraguaio, falou sobre o período em que ele esteve parado, né? Que depois que encerrou o contrato dele com o Botafogo, onde ele foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, não como titular, como reserva, mas participou dessas campanhas, ele ficou um tempo sem clube. E aí o Inter acerta com ele. E ele disse que fez isso para passar um tempo com a família. Que ele havia acordado com a família de, nestes primeiros meses do ano, não acertar com nenhum clube para ficar um tempo com a sua família. A sua filha nasceu e em função disso ele ficou um tempo parado. A negociação com o Internacional ela demorou um pouco mais. Ele disse que preferencialmente gosta de jogar como um 10 e que não se vê um cara brigando por vaga com o Alan Patrick, mas sim um cara para aportar, que é uma expressão em espanhol, para dar suporte, tá? Ao elenco e ao Alan Patrick. Basicamente, o Oscar Romero admitiu que vai ser o reserva do Alan Patrick. E que, cara, quando o Alan Patrick não puder, ele vai entrar. Quando o Alan Patrick cansar, ele vai entrar. Mas que ele sabe o seu papel no elenco do Inter e parece que isso foi muito deixado claro pra ele, até porque o Alan Patrick não vai sair do time, é uma coisa meio óbvia. E que ele tá ali pra ajudar, pra entrar em alguns momentos pontuais. E o Oscar Romero se mostrou muito esclarecido quanto a isso, tá? A gente teve também aí uma apresentação dupla do Juninho e do Diego Rosa. O zagueiro Juninho, que veio do Midtjylland da Dinamarca, e o Diego Rosa, volante, que estava no Lommel da Bélgica, tá? Eles foram apresentados e o Juninho é um cara de cara muito séria, não é de brincadeira, não é de piadinha, o tempo todo sério. O Juninho falou muito sobre a adaptação tática ao time do Inter que ele teve nos últimos dias, tá? Até porque o Juninho será titular no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Bahia. Nestes próximos jogos do Internacional, o Juninho vai ser titular pela lesão muscular do Vitor Gabriel. Então há uma aceleração também no processo de adaptação dele ao time, mas ele está pronto, será titular nesses dois jogos. Já conheci o Roger Machado também e isso ajudou um pouco. E o Diego Rosa, na sua apresentação, trouxe uma informação muito importante, que foi: ele pode atuar também como lateral direito. Ao ser questionado em quais posições ele pode jogar, ele disse, cara, eu sou segundo volante, mas eu atuei como meia na Bélgica e posso jogar como lateral direito também. E disse que conversou com o Roger sobre isso. E que o Roger sabe que ele pode atuar como lateral direito, que é uma posição que a gente pesquisou do jogador, no que a gente viu sobre o jogador, nós não vimos ele atuar. Mas ele disse que se sente confortável para jogar na lateral direita. Então pode ser que o Roger faça testes com um garoto por ali, na lateral direita. E já conversou sobre isso com ele, tá? Marcou o momento da gafe que o Diego Rosa cometeu na entrevista coletiva. Eu dou bastidor aqui, tá? A gente postou sobre isso lá no Instagram do A Dupla. O Diego Rosa, ao ser questionado sobre a sua passagem pelo Grêmio, por Porto Alegre, seu retorno a Porto Alegre, ele começa a coletiva dizendo que estava muito feliz de estar no Inter, e se corrige. E obviamente que isso viraliza, porque foi uma gafe do Diego Rosa. Ele estava muito nervoso na entrevista coletiva, tá? Ele é um garoto tímido, ele é um garoto que claramente não é muito íntimo com as câmeras, com os microfones, e estava tímido no momento da apresentação. Parecia um pouco nervoso e acabou dando essa escorregada que o Inter tratou naturalmente, tá? Do tipo, cara, ele jogou no Grêmio mesmo. É um garoto, tava nervoso, não é problema nenhum. Esse tipo de situação foi tratado com tranquilidade no bastidor gafe do Diego Rosa, tá? Por último, eu quero falar a respeito da seleção do Campeonato Gaúcho, que foi divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol, tá? E tem Alan Patrick como craque do Campeonato Gaúcho. Essa foi a escolha dos jornalistas que escolheram, né, a seleção do Campeonato Gaúcho, que teve ainda outros jogadores do Internacional nesta seleção, tá? Que tem, vou relatar aqui a seleção inteira. Goleiro, Antony, do Inter. Lateral direito, Daniel, do São José. Zagueiros, Vitão e Vitor Gabriel, do Inter. E lateral esquerdo, Bernabé, também do Inter. Volantes, Fernando, do Inter. E Jadson, do Juventude. Meias, Alan Patrick, do Inter, que foi escolhido também como craque da competição. E Jean Carlos, do Juventude. No ataque, Galego, do Ipiranga. E Bright White, do Grêmio, técnico Roger Machado. Foram escolhidos ainda como dirigentes Alessandro Barcelos, como craque o Alan Patrick,
o ambiente do Inter, obviamente, muito premiado na seleção do Campeonato Gaúcho, porque o Inter foi o campeão gaúcho. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Já nesta sexta-feira, começam a retornar as ligas, os campeonatos ao redor do mundo, no futebol brasileiro, após a parada da data FIFA. A gente vai ter, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, no sábado, jogos já como o do Inter, que já tem sua odd aqui, Flamengo e Inter, Flamengo tá pagando 1,71, o Inter tá pagando 5. O do Grêmio, o Grêmio Atlético Mineiro, o Grêmio tá pagando 2,33, o Atlético Mineiro tá pagando 3,15. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!